Eu me chamo Yasmin Farias, eu tenho 25 anos, sou estudante e há uns 5 anos atrás minha vida mudou bastante. Houveram fatos assim na minha vida pessoal que me desgastaram emocionalmente. Que minha avó morreu, eu sofri um assalto violentíssimo. Estava andando pela rua e um motoqueiro agarrou em minha bolsa, dessas que são transversais, assim, e eu estava sendo arrastada pela moto. Se a minha bolsa não tivesse arrebentado, eu teria sido arrastada e talvez eu nem estivesse aqui. Essa confluência de fatores me adoeceu muito, então eu não conseguia sair de casa. Eu vi que eu estava doente, que eu precisava de ajuda. Então a formação que eu sempre tive, assim, em minha casa, tudo que minha avó sempre me ensinou é que os problemas sempre vão vir e que a gente tem que ter coragem e tem que lutar para resolver da melhor forma que a gente conseguir as coisas que vêm até a gente, as coisas boas e as coisas ruins. Então, eu já tinha ido a um psicólogo quando era criança, adolescente, um psicólogo que é especializado em atender crianças. Ele é um homem, assim, em torno dos 57, 60 anos, um profissional que está acima de qualquer suspeita. E como eu já tinha me tratado com ele, assim, quando era criança e quando era adolescente, ele foi muito profissional, assim, eu consegui resolver as questões que na época eu tinha para resolver. Quando surgiu esses problemas, quando eu percebi que eu estava doente, eu resolvi procurá-lo. Só como ele é um profissional muito requisitado, eu ainda demorei mais uns 4 meses esperando uma vaga na agenda dele para começar. Então eu coloquei minhas esperanças nesse tratamento, porque eu sabia que eu estava doente, que eu estava num quadro depressivo grave, que eu estava com síndrome do pânico, então eu resolvi me tratar. Ao retornar para esse psicólogo, sei lá, 8 anos depois da primeira consulta que eu tive com ele, quando eu era adolescente ainda, criança, adolescente, e que ele foi um profissional realmente, eu percebi que tinha alguma coisa estranha. E a primeira coisa que ele fez foi ler um versículo da Bíblia. E eu fiquei meio encabulada, porque a psicologia se pretende como ciência. Então, como é que você vai misturar? Como você vai misturar algo que pretende ser ciência à religião? E como eu, que já estava com um problema assim, de religião, eu estava com um problema, eu não sabia mais de nada, eu não acreditava mais em Deus, aí o cara vem ler um versículo da Bíblia para mim. Então eu já fiquei totalmente frustrada com aquilo, porque eu esperava outra conduta. Eu esperava a conduta do psicólogo que me atendeu quando eu era criança e que não ocorreu. Ele leu um trecho da Bíblia e mandou eu deitar na maca. Disse que ia fazer uma técnica de relaxamento. Ele disse que meu problema é que eu estava muito ansiosa e que ele tinha que fazer uma técnica de relaxamento comigo. Então eu deitei na maca e ele começou a palpar os meus seios e a minha barriga. E aquilo foi tão absurdo para mim que eu paralisei. Eu não sabia como reagir. Foi muito difícil, porque ele era o único meio que me apareceu assim em mente para sair daquela situação que eu estava de depressão, de desamparo, de desespero. O tratamento psicológico se apresentou para mim como um meio de recuperar minha saúde, de recuperar minha vida, de voltar a estudar, de fazer as minhas atividades como eu sempre fiz. E eu percebi que não, que o único caminho que me sobrava naquele momento não era mais um caminho. Então, eu saí daquele consultório sem um caminho.
É, um pouco da minha vida acabou naquele momento, porque eu não tinha quem pedir ajuda, eu não sabia o que fazer. Eu fui piorando, piorando. Eu não conseguia mais sair do quarto. Eu comecei a dormir praticamente o dia inteiro, porque a depressão foi se agravando e eu não conseguia mais reagir. Eu não comia, eu passava 18, 19 horas do dia dormindo, então eu passei cerca de 4 anos de minha vida perdido. Eu tinha um espaço na academia, na universidade, que me era muito satisfatório. Eu sempre fui convidada a fazer pesquisas, gostava muito de pesquisar, sempre tive oportunidades de bolsa, de iniciação científica. Era muito uma aluna que produzia bastante e tive muitas oportunidades, ótimas oportunidades. E eu comecei a perder tudo, porque eu não reagia mais, eu não conseguia escrever mais, eu não conseguia ir para as aulas, eu não conseguia participar dos eventos que eu participava, eu não conseguia cumprir os prazos, que era tão simples para mim produzir um relatório de uma pesquisa, produzir um artigo e eu não conseguia mais pegar em um caderno, eu não conseguia pensar em nada, eu não conseguia escrever. Então eu passava os dias e as noites trancada. Eu me afastei de muitos amigos porque eles pensavam que era algo com eles, mas não era. As pessoas me convidavam para sair e minha resposta era sempre não, 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 porque eu comecei a ter medo do mundo, eu não conseguia sair de casa, eu não queria ver as pessoas, eu não queria nada, eu só queria dormir. Foram 4 anos de minha vida praticamente que passaram em branco, que passaram em cima da cama, porque o caminho que se apresentou para mim, quando eu estava muito doente, o tratamento médico se transformou em um pesadelo, quando eu percebi que eu fui abusada por uma pessoa que deveria me ajudar. E eu fiquei paralisada. Quando eu saí do consultório dele, eu fui até o departamento de psicologia lá da universidade procurar uma professora que eu já tinha tido contato, já tinha pego algumas disciplinas com ela. E perguntei, professora, na psicologia existe alguma técnica, o psicólogo pode ter algum contato, pode ter toque? E ela disse, não, não existe em psicologia esse tipo de tratamento, não existe, isso não existe, você foi abusada. Tipo, o que eu sentia foi reafirmado por uma profissional. Eu tinha sido abusada e eu tinha medo. Eu sempre achei muito esquisito quando eu vi uma mulher dizendo que não ia para um médico homem. E eu sempre achei isso uma besteira. Eu disse, não, são profissionais, isso não existe. Sempre achei um absurdo quando eu ouvi uma mulher dizendo que não se consultaria com um ginecologista, homem. Eu sempre achei isso absurdo, porque teoricamente são profissionais, e existem muitos profissionais sérios, mas eu consegui compreender totalmente esse medo depois que eu passei por isso. Eu consegui compreender totalmente esse receio das mulheres de serem atendidas por homens, porque em um estado de vulnerabilidade você é atacada, você é atacada assim por alguém que deveria lhe ajudar. Eu não cheguei a denunciar porque, apesar de ter tido o respaldo lá da professora do departamento de psicologia da universidade, que os atos dele foram totalmente abusivos, eu não tinha como provar.
E conversando com outra psicóloga também, mulher, foi o que me feriu também, que eu não disse abertamente a ela que tinha se passado comigo. Eu perguntei a uma psicóloga, eu disse que uma amiga tinha passado por essa situação. E a primeira coisa que ela me perguntou foi se essa minha amiga tinha realmente certeza que aquilo tinha acontecido. Então, naquele dia eu percebi que não adiantava nada denunciar naquele momento. Era um profissional muito conceituado, com influência no Conselho Regional de Psicologia, um homem muito respeitado, idoso. Era a voz dele, de um profissional da área da saúde mental, contra a voz de uma moça, de uma mulher, com problemas psicológicos. Então eu vi que, mais uma vez, não ia dar em nada. E que corria o risco de que eu saísse ainda mais maltratada daquela situação. Mas hoje eu vejo que eu não denunciei, que eu não coloquei a minha cara nos jornais, sei lá, que eu não procurei, sei lá, um Ministério Público, porque eu estava no pior momento da minha vida. Além de estar no pior momento da minha vida, o que ocorreu me matou. O que ele fez comigo me matou. Então eu perdi todas as minhas forças de reagir. Porque se isso acontece hoje em dia comigo, que eu já recobrei minhas forças, que eu estou em tratamento psicológico e psiquiátrico há 1 ano, com uma psiquiatra mulher, com uma psicóloga mulher, eu cairia no mundo, eu denunciaria, como eu peço para todas as mulheres que sofrem algum tipo de violência sexual cometida por médico ou por psicólogo ou por qualquer profissional da área da saúde, ela tem que denunciar. Bom, para toda mulher que já sofreu algum tipo de violência, como eu já sofri, até porque eu acho que quase todas nós sofremos violência em proporções menores, mas em casa, no trabalho, na universidade, na rua, a gente sofre violência todo dia. Mas que não se amedronte, não se cale, não tenha vergonha. Quem tem que ter vergonha são eles. Nós não temos que ter vergonha. Nós temos que colocar a cara, a gente tem que gritar. A gente não pode admitir que isso continue acontecendo. Para os homens, talvez eles achem que violentar uma mulher é só estuprá-la. Uma palavra violenta uma mulher, um olhar violenta uma mulher.